Por que as abelhas morrem após uma picada? Você já foi picado por uma abelha? Pode doer muito e pode, para uma porcentagem muito pequena de pessoas, causar uma reação alérgica extrema que pode até matar uma pessoa se não houver ajuda disponível. Você pode ter ouvido falar que as abelhas morrem quando picam você. Por que será? Porque a abelha pica você e morre por causa disso. Não faz muito sentido. Neste vídeo, vou explicar tudo para você, porque as abelhas são super interessantes. Você pode ter ouvido falar que as abelhas do mundo estão em perigo, mas que tipo de abelha exatamente? Às vezes falam de abelhas em geral. Muito confuso, especialmente quando você considera que existem 20 mil espécies em todo o mundo. Todas essas espécies têm 6 patas, 4 asas e se alimentam de néctar e pólen. Além disso, todas as abelhas fêmeas têm ferrão e podem picar. Por que apenas as fêmeas têm ferrão? As abelhas coletam seu veneno em um saco preso ao ferrão e apenas as abelhas fêmeas picam. Isso ocorre porque o ferrão, chamado de ovipositor, faz parte do órgão reprodutor da abelha fêmea. Uma abelha rainha usa seu ovipositor para botar ovos. As fêmeas comuns não botam ovos e só usam o ovipositor para picar. Os machos não têm ovipositor. As abelhas fazem parte da família das vespas. Elas se separaram do resto das vespas cerca de 130 milhões de anos atrás e se tornaram vegetarianas. As vespas pegam insetos para alimentar suas larvas, mas as abelhas trocaram o pólen das flores para seus descendentes. As diferentes espécies de abelhas podem ser divididas em grupos maiores. Cada grupo contém várias espécies. Por exemplo, o grupo dos zangões inclui mais de 20 espécies, como o primeiro zangão, o zangão de cauda vermelha e a abelha cardadeira. A maioria deles vive uma vida solitária, com um macho e uma fêmea, e portanto não em uma colmeia. Apenas algumas espécies vivem socialmente, como a rainha, operárias e machos. Existem todos os tipos de abelhas com vários comportamentos. Nem todas vivem em uma colmeia, apenas as abelhas conhecidas. A maioria das abelhas selvagens vive em uma família minúscula. Um bom exemplo é a abelha cuco. Elas não coletam pólen para suas larvas, mas são sorrateiras e colocam seus ovos no ninho da outra espécie de abelha. Elas assumem o ninho de uma abelha rainha cardadora comum, matando a rainha e pondo ovos elas próprias, que são então cuidadas pelas operárias das abelhas cardadoras comuns. Outro exemplo são as pecodes albilabres. Ela procura o ninho da abelha mineira da primavera e nele põe seus ovos. Estes eclodem mais cedo do que as das abelhas mineiras da primavera. Um grande número de abelhas selvagens do mundo tem uma vida parasita, assim como a conhecida cuco. Por isso, não existe a abelha. Existem muitas espécies diferentes de abelhas que se comportam de maneira diferente. Quando falamos sobre a abelha, frequentemente pensamos na abelha melífera, mas esta é apenas uma espécie entre dezenas de milhares. Existem apenas 8 espécies de abelhas no mundo. A mais famosa é a Apis mellifera, e essa é especial. Os apicultores cuidam das abelhas. Os humanos as apresentaram a muitos países por causa do mel. Essa espécie vive socialmente em uma grande população. A rainha das abelhas produz muitas filhas, que também chamam de operárias. Essas reúnem grandes quantidades de néctar para fazer mel. As abelhas inicialmente usavam esse mel para sobreviver ao inverno, quando as flores com néctar são escassas. As abelhas são vegetarianas, lembra? E no inverno não há flores para coletar o néctar de que precisam. A grande maioria das abelhas selvagens não produzem mel. Por quê? Elas não hibernam. Como adultas, elas são ativas apenas por uma temporada e depois morrem. As abelhas juvenis, que só se tornam ativas no ano seguinte, hibernam no solo ou em um leito de restos vegetais. Ao contrário das abelhas, elas não precisam de um suprimento de alimento para um inverno. Elas apenas coletam comida para as larvas e para voar. Você tem medo de abelhas? Você já foi picado? Muitas pessoas agitam os braços ao ver uma vespa ou uma abelha. A maioria das pessoas tem medo de ser picada, mas as abelhas picam? E o que acontece se uma abelha picar você? Todas as abelhas fêmeas têm ferrão e podem picar. Algumas espécies picam mais profundamente do que outras. Isso depende do comprimento dos ferrões das várias espécies de abelhas. Existem algumas abelhas com ferrões que não são longos o suficiente para atravessar sua pele. Então, essas abelhas podem picar você, mas você não notará nada. Os zangões são abelhas grandes e têm ferrões grandes o suficiente para atravessar nossa pele. Isso só se aplica às rainhas e operárias, porque os machos, como todas as outras abelhas machos, não têm ferrão. E então a pergunta importantíssima: uma abelha morre se picar você?
Muitas pessoas acreditam que as abelhas morrem quando usam o ferrão. Isso ocorre porque uma espécie geralmente morre, a abelha melífera. E esta é a espécie mais conhecida. Elas vivem em uma colmeia, são cuidadas por um apicultor e fazem mel para sobreviver ao inverno. A abelha tem um ferrão com farpas. Quando ela pica você, essas farpas fazem com que o ferrão permaneça em sua pele. Cada abelha tem um diferente ferrão. Não tem farpas, então vai picar você com um alfinete. O ferrão entra e sai suavemente, de modo que a abelha voa muito rapidamente. Se você for picado por uma abelha, muitas vezes dói. Por reflexo, você tenta afastar a abelha, mas a abelha está presa em sua pele com suas farpas. Como resultado, a abelha se quebra ao meio tentando se escapar. Seu abdômen com as glândulas de veneno permanece no lugar e essas glândulas de veneno continuam a bombear, embora a abelha já esteja morta. Então, talvez você deva dar algum tempo à abelha, deixá-la picar e então esperar que ela termine. Então, ela mesma poderia arrancar o ferrão da pele e isso não a mataria. A picada de uma abelha dói, você pode perguntar. Tudo depende da espécie de abelha que pica você. A picada de uma pinça é semelhante a uma picada de agulha. Você leva um choque, mas logo não sente mais nada. Uma picada de abelha dói um pouco mais, mas isso depende de onde ela pica você. Alguns lugares do seu corpo, como você pode imaginar, dói mais do que outros. A picada de uma abelha melífera pode ser a mais desagradável. Não só dói muito, mas algumas pessoas reagem de forma alérgica a ela. Isso é perigoso. Não há necessidade de ter medo de abelhas selvagens. São animais muito calmos e não picam facilmente. Mas se elas se sentirem ameaçadas, sempre irão voar para longe em vez de atacá-lo. Se decidirem picar, podem morrer, razão pela qual as abelhas selvagens preferem voar para longe. Existem muitas histórias sobre as abelhas. Aqui estão alguns mitos que você ouve frequentemente que são falsos. Mito 1. As abelhas não picam. Os zangões são abelhas grandes e têm ferrões grandes o suficiente para atravessar nossa pele. E você pode sentir isso. Mas, assim como outras abelhas, isso só se aplica às rainhas e às operárias. Os zangões machos não têm ferrão porque faz parte do órgão sexual feminino. Mas um zangão macho às vezes age como se fosse picar quando está com medo. Então, ele mexe sua cauda de uma forma ameaçadora. No final das contas, porém, os zangões são animais muito calmos e não picam. Quando eles se sentem ameaçados, eles vão voar para longe ao invés de atacar. Somente se uma abelha estiver em um canto estreito, por exemplo, sob seus pés ou entre suas roupas, ela irá picá-lo. Mito 2. Todas as abelhas morrem quando picam? O que acontece com essa abelha depois de picar? As abelhas morrem quando picam alguém? Este é um dos mitos em curso relacionados às abelhas. A razão é que isso é verdade no caso da abelha mais conhecida, a Apis mellifera. Esta abelha vive em um grande grupo em uma colmeia e tem um apicultor para cuidar delas. As abelhas inicialmente usaram este mel para sobreviver ao inverno. O estilo de vida peculiar da abelha explica por que suas operárias morrem quando picam. Como mencionado anteriormente, a abelha tem um ferrão com farpas que permanece firme em sua pele, mesmo se você derrubar a abelha. Como resultado, a abelha se despedaça e morre. Mas por que apenas as abelhas têm essas farpas? E por que as outras abelhas não fazem? Isso tem a ver com a forma como as abelhas vivem juntas. A população de abelhas melíferas consiste em uma rainha que põe os ovos, operárias e machos. Os trabalhadores são interessantes. Eles cuidam da proteção da colônia. As operárias são irmãs umas das outras e não podem se reproduzir. Apenas a rainha, que é sua mãe, se reproduz. Essa é uma história fascinante do ponto de vista genético. Você pode escrever livros sobre isso. Resumindo, o objetivo final de todo o organismo é passar seus genes para a próxima geração. As abelhas são estéreis, portanto, não podem ter filhos. Seus genes são transmitidos por meio de sua mãe, que produz irmãs e irmãos geneticamente semelhantes às operárias. Portanto, uma operária se sacrificará pelo ninho e pela segurança da colônia, porque tem a certeza de que seus genes serão transmitidos. Sua própria vida é menos importante do que a da rainha, porque ela não pode ter seus próprios filhos. Mito 3. Todas as picadas doem. Você já foi picado por uma abelha? Machucou? Nem todas as picadas de abelha doem. Lembra que existem 20.000 espécies? E nem todas as picadas doem igualmente. A picada de uma pinça é comparável a uma picada de agulha. É um pouco chocante, mas depois de 5 minutos você não sente nada. Uma picada de abelha dói mais. A picada de uma abelha pode ser a mais irritante. Dói muito, mas algumas pessoas reagem de forma alérgica, o que é perigoso. Você ganhou mais respeito pela abelhinha?
Se você tem medo de abelhas, lembre-se que balançar os braços descontroladamente pode assustar ainda mais a pobre criatura, e ela então pode atacar, que é exatamente isso que você não quer. Elas são criaturas benéficas que são muito importantes para a polinização e reprodução de muitas espécies de plantas. Elas também são corajosas, pois a abelha se sacrifica pelo bem de toda a colônia sem pensar duas vezes, picando uma pessoa que para elas parece um gigante. O que você acha das abelhas? Você é fã ou foge quando uma abelha voa em volta do seu copo de Coca-Cola? Deixe-me saber nos comentários e vejo você novamente amanhã para um novo vídeo.